Talvez. Pronto, já está sendo gravado. Eu vou compartilhar com vocês os slides. Acredito que os slides estejam aparecendo. Me confirme, por gentileza. Ótimo. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, hoje nós vamos estar falando, como eu já tinha explicado para vocês, essa sequência de encontros não foi por acaso, né? Falando no primeiro momento sobre a transferência, depois sobre sobre transferência, depois eu esqueci o encontro da semana passada, quem souber aí me lembra, foi sobre o diagnóstico na psicanálise lacaniana e hoje sobre as entrevistas preliminares. Se a gente for pegar os encontros, nós vamos fazer uma leitura a partir de hoje para os últimos, porque é desse ponto das entrevistas preliminares que a gente consegue pensar a função transferencial e também a função diagnóstica. Mas esse ponto, eu acho que as entrevistas preliminares é um ponto a ser estudado, não que seja mais importante do que propriamente dito a análise, por assim dizer. Mas as entrevistas preliminares, elas são de extrema relevância para o tratamento psicanalítico, porque sem elas não há análise. Sem elas não há uma possibilidade de ingresso, de empreendimento no trabalho analítico. Então, pensar a ideia das entrevistas preliminares é de extrema relevância. Só um minuto. Estava passando um carro de som aqui insuportável. Sem as entrevistas preliminares não há trabalho de análise, e o Freud é muito pontual nisso, quando ele vai falar sobre o que ele vai chamar inicialmente de tratamento de ensaio. Então, quando a gente pensa a ideia das entrevistas preliminares, necessariamente a gente pensa na condição para um trabalho de análise, porque sem este não é possível esse segundo momento, né? E o trabalho de análise é dividido nesses dois momentos, as entrevistas preliminares e, propriamente dito, o trabalho de análise. É importante a gente se perguntar qual é a função das entrevistas preliminares. Quando eu estava preparando essa aula, eu fui ver alguns vídeos de alguns psicanalistas e eu me assombrei com o vídeo que eu vi, porque a psicanalista abriu um vídeo para falar sobre entrevistas preliminares e foi falar de uma coisa totalmente aleatória e eu não entendi bem qual era a função daquilo. E aí eu senti essa necessidade de ser um pouco mais claro e mais direto. Então, essa aula de hoje é totalmente baseada nas 4+1 condições da análise do Antônio Quinet e na introdução clínica à psicanálise lacaniana do Bruce Fink. Então, são essas duas referências que eu utilizei para montar essa aula. E assim, nós não vamos encontrar em psicanálise, principalmente psicanálise lacaniana, com recorrência artigos, livros, ou autores que falem, por assim dizer, propriamente dito, das entrevistas preliminares. Não é tão claro assim. Porque, por exemplo, Lacan faz uma única citação, me parece que nos outros escritos, sobre as entrevistas preliminares. Então, parece que os pós-lacanianos eles vão seguindo essa linha do Lacan, de que não se fala sobre entrevistas preliminares, assim como a gente tem um paradigma de, por exemplo, não falar sobre dinheiro, sobre o manejo do dinheiro, sobre o valor de sessão, sobre quanto se cobra, como manejar o dinheiro no tratamento psicanalítico. Parece que as entrevistas preliminares é mais um enigma, que não pode se falar sobre elas. Mas eu penso justamente o contrário. Que se nós não falarmos sobre as entrevistas preliminares, e, por exemplo, eu escuto muito isso nos grupos de supervisão, tenho escutado recentemente, a dificuldade da maioria dos analistas de perceber
o momento de uma entrada em análise ou de uma permanência nas entrevistas preliminares. Porque qual é o ponto? Por exemplo, nós temos agora 28 pessoas, 27 pessoas na sala. A maioria de vocês, não tenho certeza, mas eu suponho que a maioria de vocês vem da psicologia. E a gente sempre faz um paradoxo do seguinte ponto. Os pacientes que não são para análise são para psicoterapia. Né? Eu escuto muito isso também, e muitas vezes eu já repeti isso também. Só que aí, me deparando com outras facetas da clínica psicanalítica lacaniana, eu me deparo que os pacientes que não conseguem empreender um trabalho de análise por questões que lhes são próprias, por assim dizer, são pacientes que vão se conduzir, que vão ser conduzidos no âmbito das entrevistas preliminares. E que aquilo vai causar um efeito terapêutico naquele sujeito. E nós já estamos advertidos que a psicanálise não é para todos. Ou é para todos aqueles que topam o trabalho de análise. Então, necessariamente, nós não podemos afirmar que todo mundo que procura uma análise vai entrar em análise. Nem todo mundo que nos procura, porque você é famoso, porque você é conhecido, porque você é bonito, porque você foi indicado por uma amiga minha, porque você é analista de uma amiga minha, nem todo mundo que vem seja com a demanda de autoconhecimento, que para Lacan não é uma demanda de análise, ou uma demanda de sofrimento, uma demanda analítica, vai empreender um trabalho de análise. Né? Isso é um fato que nós já estamos advertidos nesse ponto. E o que fazer com esses pacientes que chegam na clínica e que você não percebe um engatamento para um trabalho de análise? Primeiro, nós estamos quase que totalmente condicionados ao tempo cronológico. Né? E eu vou mostrar para vocês que, segundo os 3 tempos de Lacan, que são os tempos do inconsciente para ele, nós estamos aprisionados nesse ponto da lógica, da cronologia, melhor dizendo, em que a gente se ocupa, esse paciente já está em 6 meses em entrevistas preliminares e não entrou em análise ainda. E aí alguns autores, por exemplo, quando Freud vem trazer essa ideia, meio que traz, não é tão claro assim, mas quando o Freud pontua, ele pontua numa sublinha que, basicamente, o tratamento de ensaio duraria quase 1 ano. Porque não é tão simples. Uma entrada em análise, ela não é tão simples o quanto parece. Logo, por isso que Lacan nos adverte, que nós não devemos compreender rápido demais. Porque o trabalho de análise é algo que se engata a partir e aí eu gosto sempre de dizer isso, né? Nós temos um senhor. Aqui eu não estou falando de senhorio religioso, mas, querendo ou não, nós estamos submetidos a um senhor. E esse senhor é o tempo. O meu tempo e o tempo do outro. Logo, o nosso tempo. Então, isso é superior. Tem aquela famosa história, né, de que contra fatos não há argumentos. E eu digo que em psicanálise lacaniana, contra fatos há argumentos. Mas nós estamos submetidos ao senhorio do tempo. E por que eu chamo de senhor? Porque contra ele a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer alguma coisa com ele, mas contra ele a gente não pode fazer muita coisa. É um fato. Nós estamos submetidos fisicamente, fisiologicamente, ao capricho do tempo. O nosso corpo vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer. Né? Eu não lembro agora qual o texto do Freud, inclusive eu estava... Não, lembrei. Além do princípio do prazer, na parte 5, Freud vai dizer que o destino da vida é a morte. Então, nós estamos submetidos a esse senhor tempo. E esse tempo também está implicado dentro do trabalho de análise dos nossos pacientes e dentro do nosso próprio trabalho de análise. Né? É por isso que tem sempre aquela implicação de que quanto tempo para se formar um psicanalista? Com quanto tempo eu devo me autorizar? Isso é uma coisa que não tem como um grande outro externo dizer para você.
né? Se autoriza com 8 meses de análise, né? Se autoriza com 6 meses de formação, ou vai fazer alguma coisa e ingressa no escola e você já é psicanalista. Isso é uma coisa que escapa à nossa condição de poder dizer sobre esse fato. E nesse ponto, como eu já tinha dito para vocês, o Freud ele tinha um costume de nomear esse início do tratamento como tratamento de ensaio, que seria, por assim dizer, um ensaio para um trabalho de análise, que tinha como objetivo primeiro ligar o paciente ao tratamento e a pessoa do analista e estabelecer um diagnóstico em particular, principalmente a diferença entre neurose e psicose. Vale lembrar que Freud nos adverte, no início do seu ensino, que a psicanálise não serviria inicialmente, pelo menos para aquele início, para o tratamento das psicoses. E aí ele diz, né, quando eu falei para vocês, eu acho que na primeira aula, não tenho certeza, mas eu falava para vocês que o Freud, não, a última aula, na aula da semana passada, quando ele dizia que ele fazia uma avaliação inicial se o tratamento seria catártico ou psicanalítico. Então, era isso a intenção do tratamento de ensaio, era ensaiar algo que fosse, por assim dizer, condição para esse início do trabalho de análise, né? Que demarcaria-se, principalmente freudianamente, a passagem ao divã, por exemplo. E era um hábito freudiano esse tratamento preliminar, né? E ele considerava isso como o início de um trabalho de análise, mas, todavia, a depender e se conformar com as regras deste. As razões diagnósticas para que isso fosse feito, porque era um momento em questão em que a estrutura estava em jogo, esse tempo ele fazia com que fosse possível distinguir as entrevistas preliminares da análise propriamente dita. Então, esse início para Freud, né? E aí é um ponto interessante, que eu até colocava para vocês na semana passada. Como eu trouxe na última aula, a psicanálise ela sofre uma grande influência na medicina. Isso é um fato. Porque Freud era médico e a psicanálise nasce no berço da medicina, né? Tanto que é depois chamada da flor negra da medicina. E não tem nenhuma analogia, não encontrei, na teoria, na literatura, mas pela minha construção da psiquiatria até a psicanálise teórica, eu tenho uma livre impressão, isso é uma impressão minha, eu posso estar equivocado, que esse tratamento de ensaio, nomeado assim por Freud, tem em vista o modelo da anamnese. Só que a anamnese de uma forma extensa, porque inicialmente a anamnese médica era um único encontro, né? Aquele momento inicial, onde se faz um escopo do perfil do paciente, se analisa acerca do caso, da situação em que ele traz, e traz assim uma hipótese diagnóstica e uma hipótese prognóstica. Enquanto o tratamento de ensaio ele é mais extenso. Mas, se vocês perceberem, existe uma certa similaridade. E aqui eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Mas como Freud veio da medicina e ele funda a psicanálise a partir disso, mas também de uma subversão dessa medicina, intrinsecamente nós temos, nas entrelinhas, nesse início da psicanálise freudiana, algo que seja, por assim dizer, da medicina. Mas logo depois isso vai ser subvertido, né? E é interessante porque isso é subvertido. Então, Freud considerava esse momento inicial, né, chamando o tratamento de ensaio, e, se eu não me engano, a descrição do tratamento de ensaio está no texto sobre o início do tratamento, que está no volume da Autêntica Fundamentos da Clínica Psicanalítica, e que ele vai falar desse início do tratamento, ele vai trazer algumas considerações, ele vai trazer algumas equiparações, dizer que o trabalho de análise equipara-se ao cirurgião, ou o trabalho do analista deve parecer com o trabalho do cirurgião, que
deve fazer seu trabalho sem muito sentimento, sem muita empatia, por assim dizer. Então, eu gosto muito desse volume dos fundamentos da clínica psicanalítica e eu julgo que todos aqueles que praticam a psicanálise lacaniana deveriam ter como livro de bolso esses textos da técnica do Freud, que eu acho que são textos da técnica fundamental do início da prática freudiana, que nesses textos a gente consegue ver, né, para quem está estudando Lacan, a gente consegue ler esses textos do Freud e ver quais foram os pontos do tratamento que o Lacan subverteu. Porque, por exemplo, nesse ponto, quando o Freud vai falar sobre o início do tratamento, acerca do tratamento de ensaio, a gente consegue perceber quando o Lacan ele faz uma virada de chaves e deixa de chamar de tratamento de ensaio para chamar de entrevistas preliminares. E essa palavra entrevistas quebrada, a gente consegue ver entrevistas, né? Que é quando, inicialmente, o analista e o paciente, e aquele que se candidata a um trabalho de análise, estão sustentados pelo olhar. Então, isso é muito simbólico, né? Porque, inicialmente, o olhar é sustentado, e isso é um outro ponto também, que Lacan, por exemplo, pega do Freud e subverte, quando o Freud vai falar das pulsões, né, a pulsão oral, as fases psicossexuais, o Lacan vai subverter isso chamando de pulsões, quando ele vai chamar da pulsão escópica, a pulsão oral, e aí por aí vai. Mas essa ideia da pulsão escópica é muito presente no início do tratamento, que é quando o paciente, por exemplo, não sei se vocês já receberam pessoas no consultório que, por exemplo, dizem assim, ó, eu vim, mas eu fico extremamente incomodado com o seu olhar. Eu não consigo falar olhando no olho de ninguém. Ou eu preciso que você me olhe para que eu fale. Né? Sem o seu olhar, eu não vou conseguir falar. Não vou conseguir. Para mim, se você não estiver me olhando, você não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Né? Então, esse tipo de perfil, essas características, chega até a clínica, né, atravessados por essas pulsões escópicas. E aí a gente tem pontos que a gente pode pensar, desde, por exemplo, a pulsão escópica, o voyeurismo, que é um ponto que o Freud coloca nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, e que necessariamente, em cada estrutura, isso vai se especificar. Então, para o Freud, o tratamento de ensaio tem em vista ligar o paciente ao tratamento e a pessoa do médico, como ele coloca, e diagnosticar, né, saber se é psicose ou neurose. E aí nós chegamos no Lacan, que é esse o objetivo do nosso encontro, da nossa aula, falarmos sobre as entrevistas preliminares na psicanálise lacaniana, e o Kiner vai dizer que é um limiar, uma porta de entrada para a análise propriamente dita. Um tempo de trabalho prévio antes de adentrar o discurso analítico. Esse preâmbulo é considerado por Lacan uma condição absoluta, não havendo entrada em análise sem as entrevistas preliminares. Não tem como. Por isso que nós não podemos e nem devemos acolher pessoas que vêm de outro tratamento e já colocar no divã inicialmente. Ou acolher pessoas. Não, Humberto, eu queria ir para o divã. Como assim? E tentar manejar aquilo inicialmente. Eu tinha uma professora na faculdade, ela dizia uma coisa muito interessante. Ela praticava psicanálise já há um tempo e ela dizia assim, quando o paciente chega, uma vez fizeram essa pergunta em sala de aula. Quando o paciente chega, na primeira sessão, ele disse que quer deitar no divã, o que é que eu faço? E ela dizia, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que dizer que não pode, o que não deve, obviamente isso vai muito do estilo de cada um, mas eu digo para ele que é importante que ele sente na poltrona, inicie para a gente poder ir conversando. Se não houver negociação daquilo, eu sento do outro lado, de frente para ele. Porque assim ele não vai estar fora do campo do meu olhar. E, inevitavelmente, não vai ter ali efeito de divã.
efeito de análise, por assim dizer. Então, esse foi um manejo muito interessante que eu ouvi na faculdade de psicologia e que muitas vezes já aconteceu de pacientes chegarem, trazerem essa demanda de que não suportam ser olhados e não tem negociação, e eu quero ir para o divã e não abro mão disso, certo? Então, fique à vontade. E eu sento do outro lado, na poltrona que ele sentaria, porque assim eu fico de frente para ele. Mas é interessante que por exemplo, para aqueles que trabalham, por assim dizer, propriamente com a psicanálise e não abrem mão da técnica, que quando a pessoa chegar para o tratamento, você seja claro no contrato com ele. Eu trabalho com psicanálise, psicanálise lacaniana, os tempos de sessões são variáveis, eu trabalho com o dinheiro dessa forma. Inicialmente, os encontros, as sessões, elas se dão no tete-a-tete. Alguns analistas dizem que você deve deixar a cargo, deve deixar a cargo do analisante decidir o que quer fazer, mas eu não sei, eu não concordo muito com isso. Eu acho que é importante que o analisante encontre o sujeito na pessoa, encontre na análise um espaço de liberdade, de autoridade, mas eu acho que existem regras no tratamento psicanalítico. Não são imposições, mas são condições para que uma análise aconteça. Não sei se vocês concordam comigo, mas anotem isso e no final a gente vai conversando sobre esse ponto. Mas eu não concordo muito com essa ideia de que eu vou deixar o paciente entrar no consultório e ele vai dizer como é que ele quer ser atendido. Não sei até que ponto isso é interessante, mas alguns analistas dizem que isso deve ser feito, eu não concordo muito. Para Lacan, as entrevistas preliminares, elas também são divididas de acordo com o tempo do inconsciente. Lembrando que a grande crítica à psicanálise lacaniana e o pessoal do marketing criticam a gente, eu não sei se vocês sabem disso, o marketing e afins dizem que nós somos capitalistas, quem trabalha com a psicanálise lacaniana, porque trabalha com tempo de sessão variável. E eles dizem que a gente trabalha menos, cobrando o mesmo valor de sessão de um psicólogo e um terapeuta que atende por 50 minutos, por exemplo. Mas isso não nos serve, porque o próprio Lacan, quando vai falar sobre o tempo lógico do inconsciente, ele nos adverte e Freud já dizia isso, no Além do Princípio do Prazer também, que o inconsciente ele não está submetido ao tempo cronológico, que uma pessoa de 50 anos pode estar revivendo uma experiência que teve aos 5 anos de idade, e que necessariamente ter 50 anos não implica dizer que você vai ter elaborado aquilo. Então, dentro de nós estamos submetidos a isso, de que o tempo lógico ele é superior subjetivamente ao tempo cronológico. Eu disse no início que estamos submetidos a um senhor, e esse senhor do tempo, ele é externo, ele é esse grande outro fora de nós. O tempo lógico é esse tempo de cada um. Esse tempo em que você atravessa o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. Então, no trabalho de análise, nas entrevistas preliminares principalmente, isso está extremamente presente. E aí, uma questão muito interessante. Quando Lacan vai falar de tempo, de fases, de momentos, ele não está dizendo que isso vai acontecer um após o outro. Isso pode acontecer no instante. Instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. Ou você ficar só no instante de ver, ou só no tempo de compreender, ou já ir do instante de ver para o momento de concluir. Por exemplo, quando Lacan vai trazer a ideia do modelo óptico, né, do esquema de Bousseau, ou quando ele vai trazer a teoria da alienação, desalienação, não é aquela ideia de que primeiro aliena, depois desaliena. Isso é uma coisa que acontece intrinsecamente. Não tem como você demarcar no sujeito, ele desalienou, agora ele alienou. Não, ele está no instante de ver, agora vai para o momento de compreender. Não tem como, pelo menos em Lacan, não. Isso é algo que acontece fora da condição de compreensão do tempo cronológico.
Então, as entrevistas preliminares, elas são atravessadas também pelo tempo dos 3 tempos do inconsciente, que é o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. E isso se dá a toda sessão. Nós também já estamos advertidos que toda sessão é uma sessão diferente, né? Que para cada sessão, uma psicanálise, para cada sujeito, uma psicanálise. Não dá para fazer um corte de sessão que eu faço em João, fazer o mesmo em Maria. Ouvir que o meu supervisor fez um corte e eu queria fazer igual. Porque não é disso que se trata. Não é esse efeito de que eu vou reproduzir. Ah, não, tem um corte aqui, eu vou fazer o mesmo. Não é assim que funciona. Por isso que, por exemplo, ontem teve uma pessoa que me apedrejou no Instagram por conta do vídeo que eu postei ontem, né, dizendo que eu dizia assim no texto do vídeo, que para Lacan, o analista foi até onde ele conduziu a sua teoria, né? E aí é o ponto. Em análise, a gente não aprende conceitos. A gente se analisa. Então, não há psicanalista sem análise, mas também não há psicanalista sem teoria. Uma coisa não é sem a outra. E não tem como, minha gente, você se deparar com um momento em que o sujeito fala do instante de alienação dele e você não sabe o que é aquilo. Não é que necessariamente você eu vou dominar a teoria para atender. Não é isso. Mas o mínimo, você precisa ver, não é que você vai estar atendendo o paciente, não, isso aqui é a fantasia, isso aqui é o sintoma, mas depois que o paciente sai, que você vai montar o caso para levar para a supervisão, você precisa pensar nos pontos técnicos para o manejo do tratamento. Assim como nós precisamos do diagnóstico apenas para tratamento, a teoria serve para isso. Não tem como o teu analista te dar uma aula, só se, enfim, for analista, eu não sei nem de onde. Não tem como, dentro do setting analítico, ele te dar uma aula sobre teoria. Ah, Humberto, olha, você está em dúvida sobre o objeto A, mas o objeto A é isso que você está dizendo. Não tem como. Não cabe dentro de um trabalho de análise, por exemplo, você está citando páginas de Lacan. Ah, vou citar um. Olha, Lacan diz no seminário 5, aula 1, que o familionário equipara-se ao signo Aurélio de Freud, do texto Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901. Dá para dar uma aula, embora alguns analistas dêem, né? Mas tudo bem. Vamos evitar polêmicas, porque essa aula está sendo gravada. Mas quando a gente pontua a ideia do instante de ver, do tempo de compreender, do momento de concluir, são os tempos em tripartidos, e aí é uma coisa muito interessante. Eu coloquei, o Quinet pontua 4 funções da análise, eu coloquei nessa aula 5 funções. Era me ter colocado a sexta, eu vou explicar para vocês mais à frente o porquê eu deveria ter colocado a sexta. E já introduzindo, pensado que a entrevista preliminar é uma condição absoluta para a entrada em análise. Pensado que as entrevistas preliminares são atravessadas pelos 3 tempos de inconscientes, agora nós podemos pensar nas 5 funções das entrevistas preliminares. A primeira delas, quem está no grupo da quinta-feira, das 9 horas, já estudou isso, que é a função sinto mal, ou sinto mal, que é um momento, e esse é uma condição muito importante, uma função muito importante, que é quando o analista ele começa a escutar a demanda do paciente ou da pessoa que procura um tratamento, que se candidata a um trabalho de análise, que ele vai começar a trazer suas questões e que necessariamente vale lembrar que a função de perceber ou de identificar e construir a dimensão do sintoma do sujeito não é dele. Ele não vai chegar, porque isso não é lógico. Ele não vai chegar para você e dizer, Humberto,
esse aqui é meu sintoma, eu quero tratar ele. Isso vai surgir, o sintoma, ele aparece no registro da demanda. E aí, demanda não é um pedido, não é uma súplica, não é uma exigência. Demanda é uma construção que se faz nas entrevistas preliminares. Né? Por exemplo, a tríade necessidade, demanda, desejo. Aquela ideia também do mal-estar, da queixa e da demanda. Demanda não é queixa. Demanda também não é pedido. Então, é interessante que a gente possa, dentro dessa primeira função, problematizar esse ponto do sintoma, por exemplo. Pessoal, só um minutinho, porque eu vou falar isso na aula mesmo. Eu estou só esperando uma pessoa para fazer um serviço aqui no meu apartamento. Me dê 5 minutinhos, por gentileza. Voltei, desculpa. Mas, como eu dizia, essa ideia do sintoma, ela é muito importante porque isso é muito crucial, né, na condução e no manejo do tratamento, principalmente nesse âmbito das entrevistas preliminares. Porque Lacan acredita que a demanda de análise não deve ser aceita em estado bruto, mas deve ser questionada. Ele não acredita que quem procura um analista para se conhecer melhor seja uma demanda de análise. Isso aqui é muito decisivo, inicialmente, no trabalho, nas entrevistas preliminares, porque, por exemplo, tem pessoas que procuram analistas, não, certo, por que você veio até aqui? O que é que te trouxe até aqui? Não, eu quero me conhecer melhor. E por que autoconhecimento não é uma demanda de análise? Porque não há autoconhecimento que está alocado no registro do eu, do moi. E ninguém consegue se autoconhecer. Porque autoconhecimento, eu vejo muitos psicólogos falando sobre isso, né? Autoconhecimento está no registro da alienação. Eu quero ser bem ousado em dizer isso aqui, ao ponto de futuramente isso ser equivocado, mas autoconhecimento está alocado no registro da alienação. Por quê? Porque quando eu digo que eu quero me autoconhecer, a frase por si mesma ela já é autoexplicativa. Eu quero me autoconhecer. Então, o eu é uma construção imaginária feita e útil apenas para a fundação do sujeito. Por isso que no trabalho de análise, nós reconhecemos e testificamos a tese freudiana de que o eu não é senhor em sua casa. Então, não tem como, em análise, se autoconhecer, porque o eu é uma cilada. O eu só quer saber do que eu sou para o outro. E o eu é uma construção que está alocada no registro do outro. Minha gente, eu peço só que vocês vão me dizendo se estão me ouvindo e tudo mais, porque eu estou vendo aqui pouquíssimos de vocês, tá certo? Durante as entrevistas preliminares, o analista deve procurar saber a que, isso é muito importante, o analista deve procurar saber a que esse sintoma está respondendo. Que gozo esse sintoma vem demarcar e bordejar. Na visão de Freud, seria o mesmo que perguntar o que fez o que fez fracassar o recalque e brotar o retorno do recalcado para que fosse constituído o sintoma. Isso é um ponto muito interessante na função do analista, porque é importante que você se questione quando, por exemplo, você imagine que na tua cabeça vem agora um paciente que está engatado no tratamento.
ou que está nas entrevistas preliminares. O ponto que ele traz como razão de sofrimento, que não é uma razão, mas uma construção de razão, a que gozo esse sintoma vem demarcar? Que esse sintoma, de que modo ele está gozando com esse sintoma? Ou como é que esse sintoma ele se apresenta na ordem de uma crise, de um sofrimento, de uma angústia, né? E essa pergunta do Freud, né, do recalque e do retorno do recalcado, o Marcos Antônio Coutinho Jorge, no seu primeiro livro, ele vai falar sobre isso, e eu adoro essa explicação dele, que ele diz que no trabalho do recalque, ele faz um gráfico de cabeça para como fosse um U, com uma seta na ponta. Eu não sei se eu consigo abrir aqui para vocês, ou esse negócio aqui mas deixa eu ver se abre. Deixa eu sei mexer nesse quadrozinho do coisa aqui. Não vou saber mexer, vou ter que aprender depois e mostro para vocês. Mas seria um U em que na ponta tem uma seta, e ele diz que o retorno, o recalque, é o que acontece na tentativa de subjugar o conteúdo insuportável ao eu, e o retorno recalcado é isso que volta à consciência na ordem de um sofrimento. De certa forma, por exemplo, quando a gente escuta nos nossos consultórios, Humberto, eu estou sofrendo de ansiedade, não estou dormindo, não estou comendo, os sintomas mais simples, né? Não estou dormindo, não estou comendo, não estou conseguindo me relacionar com a minha esposa. Para Freud, algo do recalque fracassou, e esse recalcado está retornando em forma dessas crises de ansiedade. Isso freudianamente falando. E esse ponto de que o sintoma não deve ser aceito em estado bruto, ele deve ser questionado. Como é essa crise de ansiedade? Como é que você lida com isso? O que é que você faz? Né? Como é que você se sente? O que é que você chama de crise de ansiedade? Eu digo que, enquanto analista, nós temos um mal muito grande, que é não questionar aquilo que eu acho que eu sei. Porque na condição de analista, eu não sei. Ainda que para você, você saiba do que o paciente está falando. Por exemplo, se numa determinada sessão, o paciente ele vem dizer, Humberto, eu estava comendo bolo pé de moleque. Eu vou saber porque eu sou paraibano e nordestino. Eu sei o que é um pé de moleque. Mas eu preciso questionar. O que é isso? Estou falando de um exemplo muito besta. Não é necessariamente você vai perguntar como é feito o pé de moleque, vai pedir a receita do pé de moleque. Mas o que é isso? Não, quando eu estava comendo um pé de moleque, me deu uma tristeza tão grande, porque eu acho que eu me lembrei da minha avó que fazia, e naquele momento eu lembro de uma vez que a minha avó fazia um bolo pé de moleque, o meu pai me agrediu, bateu em mim, porque eu estava mexendo nas coisas da minha avó. Percebe? Pelo fato de ter escondido, de ter questionado, ele consegue associar com outras questões. Fazer outras considerações. Diga. Humberto, e bom dia, Bom dia. Silmara. Humberto, e tem também, eu estava pensando aqui, pé de moleque para você, né? Para a gente, nós que somos nordestinos, é aquele bolo, mas existe um outro tipo de pé de moleque também, né? Um que vende em mercantil. É a história do significante, né? Mesmo que a gente saiba que aquele pé é aquele pé, um pé pode ter 4 dedos ou pode ter 5 dedos, a depender de quem, né? Então, é a história do significante, né? Sim, Assim, sim. aí eu queria só te pedir uma coisa, que era só subir um pouquinho esse slide para mim ver o anterior, Humberto, que eu não consegui ver, por favor. Sim. Sinto mal. Pronto, amor, Tá obrigada. bom. Tá na mão. Durante as entrevistas preliminares,
o analista deve... Não, aqui eu já passei. Antes que se inicie a análise, o sintoma, isso é interessante. O sintoma é considerado um signo, um sinal. Aquilo que representa alguma coisa para alguém. Quando esse sintoma se transforma em questão, ele aparece como a própria expressão da divisão do sujeito. Nesse momento, o sintoma, ao ser endereçado ao analista, é transformado em sintoma analítico. O sintoma que chega é como que, eu vou tentar dizer para você, eu tenho uma pessoa muito querida que ela trabalha com peças de prata. E ela posta no Instagram, é Amanda Ramos. Depois vocês veem olhar do trabalho dela, é incrível. Ela mostra como é que ela faz, como é o processo de fazer anéis, de polir a pedrinha. E eu acho que o sintoma, ele chega como uma peça muito grossa. Ele chega como algo muito grosseiro, muito desarrumado. Desordenado seria a palavra. E o trabalho do analista seria pegar essa peça desarrumada, desajustada, desalinhada, e não seria moldar, porque não é disso que se trata, mas procurar saber por que essa pedra está desarrumada. Procurar saber por que tem tantas faces ou tantas facetas, tantas lascas dessa peça que está fora do que deveria ser. Aqui não seria colocar o sujeito dentro de um padrão, mas problematizar esse sintoma. Porque quando esse sintoma ele é identificado, ele é construído, né, pelo trabalho do analista, ele demarca a divisão do sujeito. Porque é com o sintoma que se goza. Né? Esse sintoma ele demarca uma divisão naquilo que o Jorge Forbes vai dizer. Não sei se Camila está aí, Camila, fã do Jorge Forbes, naquilo que o Forbes vai dizer, demarca a divisão, a Camila está aqui, demarca a divisão entre o querer e o desejar. O sujeito é um sujeito cindido, dividido. Eu quero, mas não desejo. Desejo, mas não quero. Eu vou, mas não vou. Eu quero mudar, mas não quero. Eu, inclusive, li ontem no Instagram, meu livro nem está aqui, está lá na sala, do caso Dora, em que Freud diz no caso Dora que é um ponto muito interessante, ele diz assim que, enquanto analistas, a gente precisa dizer, sem dizer, ao paciente que ele não quer se curar. Né? Então, por exemplo, quando o sujeito ele chega para a gente assim, Humberto, arranca essa dor de mim, eu não sei o que fazer com essa dor, eu vou me matar porque essa dor está aqui latente. E aí me leva a dizer, não existe um remédio que desangustie o sujeito. Por isso que palavras de afago, palavras de contentamento não vão conter a crise do sujeito. É preciso tempo para que ele reaja, isso é um termo freudiano, o que ele está sentindo, e ele construa as próprias invenções para sair daquela condição. Eu gosto muito que Freud vai dizer, não vou me recordar o texto agora, se Adriano tiver aí, Adriano me escutou falando isso essa semana, que com relação, Freud diz assim, que o sujeito ele precisa bancar o preço da doença e da estupidez. Né? Então, não tem como a gente arrancar o sofrimento do sujeito que nos procura. A gente acolhe, a gente faz semblante, sustenta aquele lugar. Por isso, aí, por exemplo, eu vi até uma pessoa dizendo essa semana, o que é que eu faço quando eu acolho uma demanda muito urgente, que precisa de um diagnóstico, de um prognóstico, encaminha para o psicólogo. Porque o psicólogo trabalha com visão médica e ele vai fazer o devido encaminhamento para o psiquiatra. Né? Por exemplo, mas isso foi muito polêmico. Uma vez eu estava numa aula, Camila, eu meto o pau em Jorge Forbes, mas não sei se eu já te disse, eu fiz o curso, aquele primeiro curso dele, acho que é a Clínica de Freud e Lacan.
Eu fiz aquele curso lá no início, mas eu meto pau com propriedade. Sem saber, eu primeiro fui lá, beber da fonte para meter o pau. Teve uma aula que ele disse assim, a psicanálise não trata de urgências. E aí foi um rebuliço na sala. Né? Mas o que é que ele queria dizer com isso? Ah, mas tinha um caso aqui de urgência, Humberto, você atende? Não. Vamos ligar para o SAMU. A não ser que o paciente esteja em acompanhamento. Aí é uma coisa, né? Esteja em análise. E aí posso prestar o devido auxílio, ligo para saber e tudo mais, mas tem coisas que não cabem à nossa função. Mas isso é um ponto que eu vou deixar solto para a gente pensar depois. A segunda função é a função diagnóstica. Eu não vou falar muito sobre essa função, porque... Oi? Eu acho que tem várias perguntas, várias não, né? Mas umas 2 ou 3 perguntas para ti no chat. Excelente. Eu vou responder todas elas no final, certo? Todas as perguntas que vocês tiverem, eu leio no final do encontro, tá joia? Vou ter o prazer de ler todas. Obrigado, Sumara. Sobre essa função, vocês vão precisar revisitar, para aqueles que estavam, a questão das outras aulas, né? Principalmente a aula passada, que foi sobre o diagnóstico. Então, esse é um ponto interessante, mas enquanto condição para as entrevistas preliminares, a função diagnóstica é super importante, porque não tem como conduzir um caso de neurose se é uma psicose. Não tem como conduzir um caso de neurose como se fosse uma psicose. Não tem como conduzir um caso de psicose como se fosse uma neurose. Você coloca a perder facilmente a vida do sujeito. Né? Não sei se vocês viram, certamente viram, quem vive muito pelo Instagram, o caso daquela atriz, acho que é atriz e tudo mais, que ela estava no pod delas, eu acho, e ela falou que passou 8 anos com uma psicanalista famosa, psicanalista lacaniana, e dentro desse trabalho de análise de 8 anos, ela sofreu muito, deixou de escrever, deixou de transar, quando transava, chorava, a analista dizia que ela não era lésbica, enfim. Todo o enredo. É muito interessante a entrevista que ela dá. E isso até nos adverte acerca dessa coisa toda do falocentrismo, do tempo de experiência e do ser famoso, ser muito indicado, ser muito recomendado, por exemplo. Não tem como a gente conduzir um caso de uma neurose fazendo pontuações como a gente estivesse conduzindo um caso de perversão, digamos. Por isso que a função diagnóstica ela é uma condição para a entrada em análise. Não tem como você colocar um paciente em análise ou perceber que houve uma entrada em análise no discurso se você não sabe, ou minimamente tem uma hipótese diagnóstica. E isso é construído a partir de uma escuta afinada, banhada na teoria e alimentada pela supervisão. Né? Porque a função diagnóstica você consegue colocar isso em supervisão e problematizar com o seu supervisor. Né? A escuta desse caso, né? Porque caminho, lembrando que o diagnóstico passa por aquela ideia da afirmação simbólica e da negação da castração simbólica. Né? Lembrando que, segundo a última aula, neurose e psicose afirmam a castração e a psicose nega e foraclui a castração simbólica. Né? Então, são 2 pontos de extrema relevância dentro da prática clínica. Até na escuta do caso, nas facetas que o caso vai apresentar, as psicoses não desencadeadas que parecem uma neurose, as neuroses graves que parecem uma psicose, os casos de histeria, que a gente por vezes confunde com traços e quase com a estrutura perversa. Né? O Kine vai colocar que a neurose histérica é a estrutura mais lógica da psicanálise, que inevitavelmente é ela que funda a psicanálise, por assim dizer. A terceira função
A função transferencial, nós já falamos também sobre isso na primeira aula. Eu estou até pensando ver a possibilidade, eu queria muito ter gravado aquela aula. Depois eu vou propor para vocês, eu acho que nos próximos dias, semana que vem a gente termina esse Lacato nas férias, eu vou ver quem tiver disponível, e quem já participou, quem não participou, quem participou e queria participar de novo, eu vou ver se eu gravo aquela aula, e eu não queria estar só na sala. Então, quem topar participar novamente daquela aula sobre transferência, vou ficar feliz com a presença de vocês. Então, a função transferencial, eu acho que não existe a mais importante, mas para mim, Humberto Júnior, a função transferencial é a mais importante. E você pode discordar de mim, eu não tenho problema quanto a isso. Né? O que nem vai dizer que as funções, elas não têm uma mais importante do que a outra. Mas, a meu ver, na minha experiência, se não houver transferência, não tem nada. Se não houver transferência, nem tem diagnóstico, nem tem sintoma, nem tem retificação subjetiva, nem tem entrevistas preliminares, na verdade, e muito menos o trabalho de análise. É Humberto, preciso... Oi. não, pode terminar e é só. É porque eu não estou levantando a mãozinha, porque nesse daqui eu não sei onde está a mão. Essa nova plataforma que você está gravando. Mas a minha pergunta é o seguinte: você sabe que você vê meus stories que eu sou atravessada por duas pessoas, né? Assim, você e o Alt, né? São as duas pessoas com quem eu caminho. E, assim, eu tenho um carinho muito grande, são duas pessoas que me atravessam pela robustez teórica, né? Pelo compromisso com a ética, enfim. Obrigada, Lari. Vou olhar. E aí, eu acredito, né, em vocês dois, o que vocês falam para mim é bem profundo. Por que é que eu estou te perguntando isso? Isso já é uma função transferencial. Outro ponto, isso, se eu fosse para análise com vocês, claro que a entrevista preliminar, ela não acontece tão rápido, mas se eu for, tipo, vou fazer análise com o Humberto. A gente já tem uma caminhada de grupo, de supervisão, enfim. Isso é considerado uma função transferencial também em análise, porque eu sei o que é a transferência, porém eu não me aprofundei em textos, né? Eu tenho 4 meses de leitura em Freud e Lacan. Então, assim, isso sempre me foi uma dúvida, se essa função transferencial ela pode ser criada fora do setting terapêutico, entendeu? Analítico, quer dizer. Uhum. Interessante sua pergunta. Eu vou responder e deixar para o final, mas eu vou responder porque cabe aqui. Uma vez eu falei disso no grupo, inclusive você está participando, mas foi bem antes de você entrar. Não, minto. Foi no grupo do Seminário 11, que já terminou, inclusive, a leitura. Alguns analistas, a EBP, por exemplo, chama isso de transferência de trabalho. Eu não penso por aí. Eu penso, por exemplo, vocês... eu costumo ouvir, né? Não, eu tive uma transferência com o Humberto. Eu gosto da transmissão dele. Eu chamaria isso de identificação. Não aquela identificação de que vocês se identificam com a minha pessoa, mas com a minha transmissão. Alguns vão dizer que a transferência ela atravessa o meio psicanalítico, mas eu não acho. Para mim, transferência é uma função exclusiva da análise. Porque em Lacan, a transferência ela depende dos significantes, de um significante qualquer, de significantes mestres, do manejo da transferência para um trabalho de análise. Eu acho que é possível uma identificação. Né? Então, assim, não poderíamos dizer, um de vocês, não, Humberto, eu quero fazer análise com você. Eu gosto muito da sua transmissão. Isso é outra coisa. Não, isso pode ter sido significante qualquer que vai formular o algoritmo da transferência na análise. A transmissão. Não me identifiquei com a sua transmissão. E foi isso que me trouxe até você. Isso é um significante qualquer, talvez, que traga você ao trabalho de análise. Mas, para mim, transferência é uma função exclusiva da análise.
E, óbvio, como eu estou colocando para vocês, tem outros psicanalistas e transmissores de psicanálise que pensam de uma forma diferente. Mas eu acho que Humberto, estaria no campo da identificação, de identificação com o trabalho. Diga. mas quando essa identificação vai além da transmissão, e eu vou falar de uma coisa que eu acho que ela, nos dias de hoje, ela causa bem muita confusão em nossa cabeça. Hoje, com a exposição da vida pessoal, né, dos pensamentos que você tem, da contação da sua história, enfim, essa exposição nos atravessa de alguma forma, né? Tanto que uma coisa é você se identificar com a transmissão, outra coisa é se identificar com a transmissão e com a pessoa enquanto gente, né? A vida dela, enfim, as mídias sociais estão aí para isso, né? Para a gente criar essas referências. E aí, como um bendito grande outro na nossa vida, né? Mas aí, isso continua sendo identificação quando já tem um sentimento de carinho envolvido. Eu posso gostar da transmissão do Jorge Forbes e não ter nenhuma identificação com a vida dele, com a rotina dele, enfim, e nem muito menos carinho por ele. É diferente do que você tem quando você está em diversos grupos com a pessoa que a admira, concorda com a forma dela caminhar na vida, entendeu? Eu acho que a identificação, por que ser identificação? Porque a identificação, ela está sempre no campo do imaginário, da fantasia, né? Então, assim, por mais que eu mostre, eu não tenho, assim, me falta recursos para mostrar meu dia a dia para vocês no Instagram. Assim, me falta paciência às vezes. Mas, por exemplo, o que eu mostro é o que eu quero que você veja, não é o Mas em que é. análise também, não é não? Em todos os espaços. Isso. Às vezes o seu cruzar de perna com um livro na mão e amostra sua tatuagem, fala algo comigo, me atravessa de alguma forma. E isso cria um carinho, assim, eu acho que o ser humano, ele busca esse pertencimento, né, na vida do outro, A né? alienação da massa, né? Mas Psicopatologia, né? psicologia das massas e análise do eu. Mas aí é o ponto, sabe? Isso que você fala é uma implicação, mas, por exemplo, eu cheguei na minha análise não a uma conclusão, mas a um ponto de compreensão, teoricamente, que o trauma está sempre no registro da interpretação. O trauma não é uma coisa que acontece, de fato, está na interpretação que eu faço do que acontece. Então, por exemplo, quando você traz essa questão da identificação com o traço, com o dia a dia, com isso, com aquilo, é uma coisa sua que pode levar, sim, ao trabalho de análise. Mas isso não seria transferência. Eu tenho transferência com fulano, por exemplo. Eu gosto muito de uma psicanalista que eu sigo desde a época do Snapchat. Para mim, eu admiro demais ela. A forma dela falar, o timbre de voz. Eu não sei se eu consigo dizer que eu tenho transferência com ela. Tem identificação, né? Eu sei. Identificação não é aquela identificação freudiana perversa, de que eu quero ser o outro, eu quero estar no lugar do outro. Não, não, tem uma coisa aí que conversa com algo meu, né? Que faz sentido para mim. Mas eu acho que transferência é uma coisa mais delicada, que eu acho que estaria interditada ao trabalho de análise. Mas seguindo, porque tem uma função que eu quero falar mais um pouco para vocês, que já está avançado na hora, e eu vou responder as questões no final. Em função do campo da fala e da linguagem, Lacan diz que a transferência do saber é uma ilusão na qual o sujeito acredita que sua verdade se encontra já advinda do analista e que ele a conhece de antemão. É um erro subjetivo, inseparável da entrada em análise, quando a função do sujeito suposto saber é encarnada pelo analista ou outro ser, a transferência já está estabelecida. Indico para vocês a leitura desse texto do Lacan, está nos escritos dele, é um texto formidável. É dessa função que eu quero falar para vocês. Essa função vocês não vão encontrar no livro do Quinet, vão encontrar no livro do Fink, que é a função pedagógica da análise. E essa função, eu acho uma das funções importantes para que a transferência ela se estabeleça,
embora ela já preexista, mas para que ela sirva para tratamento, né? É a função pedagógica. Não é que você vai ensinar a pessoa a se analisar, mas você precisa colocar algumas condições do trabalho de análise, desde que você fale o que vier à cabeça, desde que você aponte de uma forma sutil que essa relação que o sujeito tem com você não é uma relação qualquer, não é a mesma relação que ele tem com o pai, com a mãe, com o vizinho, que, por exemplo, um trabalho de análise, você vai ouvir os ganhos, mas ele vai perceber que com o tempo você não celebra os ganhos dele, né? Ah, que bom que você fez isso, fulano, né? Que bom que você conseguiu vencer esse obstáculo. Não cabe um trabalho de análise, né? É preciso que o sujeito... Humberto, eu vim hoje para dizer que aquela questão que eu estava trabalhando na análise, eu consegui superar. Não, eu estou muito feliz com isso e muito implicado, e eu devo tudo isso a você. E o que mais? Como é para você ter superado isso? Como foi que você superou? O que é que você chama de superação? Não dá para tomar... Lembra que não dá para tomar o sintoma de uma forma grossa? Tem que questionar. Então, a função pedagógica, ela tem em vista o contrato, por exemplo, a cobrança das faltas. Tem muitos analistas que sofrem porque não cobram faltas, porque não combinou inicialmente, né? E tudo bem, entendo que tem analistas que abrem a câmera e dizem, fale, e termina a sessão e deixa que o paciente vá deduzindo como é que funciona o tratamento. Ok, para alguns vão servir, mas eu acho que é interessante que você coloque para o paciente como é que você trabalha com tempo de sessão variável, você trabalha com psicanálise lacaniana. Não, eu queria fazer terapia. Certo, qual a sua compreensão acerca de terapia? Eu trabalho com psicanálise lacaniana, funciona dessa forma, dessa forma e dessa forma. A pessoa precisa saber o que ela está fazendo com você, né? Óbvio que uma análise só se aprende fazendo, mas em algumas pinças, não é que você vai dizer ao paciente como é que faz, mas algumas coisas elas precisam ser pontuadas. E, por fim, a retificação subjetiva, que esse é um ponto também que engata a muitos colegas, que é o que é a retificação subjetiva, né? Que momento é esse da retificação subjetiva? O Quinet, ele acho que ele define o que é a retificação subjetiva. Ele diz assim: a retificação subjetiva aponta que lá onde o sujeito não pensa, ele escolhe. Lá onde pensa, ele é determinado, introduzindo o sujeito na dimensão do grande outro. Esse é um ponto de extrema relevância na ideia da retificação subjetiva, porque esse marco da entrada em análise. Retificação subjetiva que não é mudança de comportamento. Meu paciente mudou o comportamento, agora ele entrou em análise. Não. Retificação subjetiva está na ordem do discurso. Tem a ver com uma retificação de posição discursiva, né? Aquilo que eu sempre digo para vocês, já disse nos outros encontros, quando Lacan, no seminário 19, ele vai pontuar, né? O que é um trabalho de análise? É sair do o que eu sou para o outro, o que o outro pensa de mim, para o que eu penso do que o outro pensa de mim. Então, é apontar para o sujeito que lá onde ele não pensa, ele escolhe. Isso tem a ver com a ideia da responsabilização, que eu não gosto de jeito nenhum desse termo, responsabilização subjetiva. Para que o sujeito se responsabilize pela própria vida. Não tem como. Você tem como se responsabilizar quando você toma consciência de que você escolhe onde você não pensa. Né? Quando o Sócrates vai dizer, né, penso, logo existo. Lacan vai dizer, sou onde não penso. Né? Eu escolho onde não penso. Então, aonde eu não tenho consciência de que eu estou escolhendo, ou aonde eu penso que eu estou escolhendo, talvez é onde eu estou negando quem eu sou, o que eu quero,
o que eu penso da minha vida. É por isso que o eu não é senhor em sua casa, por isso que autoconhecimento não existe. Porque não tem como conhecer o que está alocado e alienado ao grande outro. Já é conhecido, já é sabido. Eu sou Humberto Júnior, sou do interior da Paraíba, filho de fulano, filho de cicrano, eu gosto de... Tudo isso são coisas que o grande outro me disse. Registrou em mim. Agora, o que vai acontecendo no trabalho de análise, que é justamente levar esse sujeito a perceber que onde ele não pensa, ele está escolhendo, que sem perceber, ele escolheu ser o que ele é por causa dos pais, aí sim, nós podemos estar falando em retificação subjetiva. Né? E aí, para concluir, eu trouxe um verso budista que o Quiné coloca no início do livro dele. E aí eu vou para as respostas. Que diz assim, quando curiosamente te perguntarem, buscando saber o que é aquilo, não deves afirmar ou negar nada, pois o que quer que seja afirmado não é verdade. E o que quer que seja negado não é verdadeiro. Como alguém poderá dizer com certeza o que aquilo possa ser, enquanto por si mesmo não tiver compreendido plenamente o que é? E após tê-lo compreendido, que palavra deve ser enviada de uma região, onde a carruagem da palavra não encontra uma trilha por onde possa seguir? Portanto, aos seus questionamentos, oferece-lhes apenas o silêncio. Silêncio e um dedo apontando o caminho. E eu acho que esse verso budista, ele diz sobre o trabalho do analista. Né? Tem uma coisa muito interessante aqui da caixa de saída, que é um Instagram que eu gosto muito, que é da Cristiana Rioto, inclusive eu tenho um livro dela aqui comigo, adoro. É um livro de frases de efeito, mas ela diz assim, querer para ontem o que ontem nem sabia querer. Eu acho que essa é a pressa que muitas vezes a gente tem na vida, tem no trabalho, e os nossos analisantes têm também. Querer para ontem, não, eu quero isso para ontem, eu quero deixar esse lugar para ontem. Né? Não, como é que você sabe? Ontem você nem sabia o que é que você queria hoje. Né? Então, esse é um ponto interessante. Deixa eu ir para as questões, deixa eu só ver como é que eu saio daqui. Pronto, agora eu estou vendo vocês, eu acho. Mas estou vendo pouquíssima gente com câmera aberta. Vocês estão... É uma doença das redes sociais, a gente não abre câmera, não querer mostrar o rosto, né? Deixa eu ver aqui as questões. Concordo, Cristiano concorda, e acho que é assim que os pacientes chegam. Continuam a partir da transferência. Pergunta difícil, questão de análise. Em análise, acho que isso é outra coisa. Se o Marista é convocado, participar da aula de transferência de novo. Só um minuto, pessoal. Voltei. Se o Marista é convocado, biologicamente falando, até o timbre da voz pode gerar identificação. Sim, de certa forma. Né? Verdade, Camila, falei. Não há nada mais caro na vida que a doença e a estupidez, certo? A gente seria qual o caso? Pessoal, peço licença. Pronto, eu acho que é isso. Vocês têm questões, têm dúvidas? Fiquem à vontade, o espaço é aberto agora. Estão me ouvindo? Humberto, está me ouvindo? Ou sim. Eu só ia perguntar, quando você trouxe a questão da demanda, acho que foi no sintomal lá, a primeira função, né? Aí você falou que demanda não seria pedido. Eu acho que eu tinha visto algo assim como pedido no livro do Bruce Fink, que eu já sei que é muito questionável também, né? Aí eu ia perguntar, então, o que seria demanda? Eu fiquei com essa dúvida. E a outra, não lembro em qual momento, você trouxe sobre as pontuações,
Se pudesse, né, dar um exemplo, você falou que vai ser muito diferente, aí, especialmente em neurose e na perversão, vão ser distintas. Aí, se você puder dar algum exemplo, era isso. Uhum, uhum. Eu acho que é possível você compreender demanda a partir da tríade, né? Necessidade, demanda e desejo. A pergunta, o desejo que é uma pergunta. O desejo tem a estrutura de uma pergunta, né? O famoso que voio lacaniano. A demanda estaria no campo de uma petição, mas não na ordem de um pedido, né? É um endereçamento de saber. Porque como está na ordem da transferência, a demanda se endereça ao analista. Então, é um endereçamento de saber, que nem sempre vai soar como um pedido. Eu quero que você me diga o que você está... E aí, alguns supervisores dizem, né, mas ele está te demandando responder essa questão, ou ele está demandando a você dizer alguma coisa sobre isso que ele está vivendo. Certo? Podemos dizer que sim. Poderíamos dizer que em algum momento isso vai aparecer como uma pergunta. Mas, necessariamente, a estrutura da demanda, ela tem a estrutura de endereçamento. E, sim, pode ser uma pergunta, mas, necessariamente, não precisa ser. Porque é demanda. Se fosse um pedido, a gente saberia o que o sujeito quer, ou o que ele supõe querer. Demanda é uma coisa que eu te endereço. Né? Por exemplo, a gente pode, vou usar esse exemplo, mas é muito chulo, das demandas de trabalho. Você sabe qual é a sua demanda de trabalho hoje? De forma muito clara? Talvez não saiba, ou saiba. Né? Então, é essa coisa que não está no campo da intuição, mas eu acho que está quase na ordem do sintoma. O sintoma para Lacan é uma metáfora. Né? Eu vou cometer esse equívoco, eu acho que a demanda se estrutura como? Né? Eu endereço para você algo que eu quero que você responda. Né? E, na verdade, na ordem da demanda, o que o analisante espera de nós não é uma resposta, é um ato, é um feito. Não, eu preciso que alguém me abrace. Vou dar um abraço, meu analisante. Seja feliz. Né? Seja feliz como puder. Sai desse relacionamento abusivo. Né? Não sei se ficou claro, mas isso aí é um ponto que a gente pode destrinchar em outra aula só sobre demanda. E você falou sobre a intervenção, não dá para exemplificar, claro, mas, por exemplo, não dá para dizer, um neurótico, né? Como é isso para você? Se você fizer uma questão dessa no registro da psicose, ele não vai ter recurso para responder essa pergunta. Não se tem recursos na psicose para subjetivar a questão. O psicótico ele não subjetiva as suas pontuações. Né? Então, por exemplo, você já pensa, vamos concluir por hoje, pense sobre isso. Ele não vai pensar. Porque ele foraclui a falta, foraclui a castração, e você, enquanto analista, está nesse lugar de objeto que fura o imaginário. Né? Então, se você pontua, por isso que eu não vou dizer porque está gravando, mas, por exemplo, eu tive um perrengue na minha clínica por conta de querer furar o imaginário no discurso psicótico. Então, seria mais ou menos nessa ideia. Mais alguém? E, Humberto, é que a questão, eu perguntei na perversão, assim, qual que Sim, seria eu a pensava que era questão, na se seria psicose. diferente. Não, mas me interessou também, Sim, muito sim. rico para anotar. Mas eu queria saber, assim, da neurose com a perversão, o que teria, assim, Ah, uma linha que diferencia mesmo, que não pode intervir dessa forma na neurose, na perversão? a diferença do neurótico psicótico é que ou melhor, do neurótico perverso, o perverso não se angustia com o seu fetiche. Então, não vai funcionar você dizer para o perverso, você já pensou que isso aqui não é legal?
Ou como é isso para você? Não é, porque ele goza naquilo. Né? Então, e existe aquela famosa ideia, né, de que o perverso ele não entra em análise. Não sei. Eu acho que entra. Porque, inevitavelmente, não é que você vai corrigir. Porque perversão não tem a ver com maldade, tem a ver com discurso. Você não vai corrigir a transgressão, nem vai corrigir o desmentido da castração. Mas alguma coisa pode se fazer no limbo de não inscrever a norma fálica no psicótico ou no perverso, mas de criar uma borda que ele consiga viver minimamente dentro do que ele considera a sociedade. Alguém ia falar? O Adriano disse alguma coisa. Se tratando de demanda, estou achando muito interessante a forma como que ele aborda a descoberta do inconsciente. Fica como sugestão. Excelente esse livro. Excelente, excelente. O perverso fura a lei? Não. O perverso transgride a lei. Na transgressão que ele goza? Mais alguém? Humberto, Oi. mas eu ouvi, não sei onde, porque eu ainda não li nada sobre perversão, essas coisas ainda não entrei, né, nas estruturas. Mas eu vi alguém dizendo em algum local que a estrutura para Lacan da perversão não é esse transgressor da lei. Tem alguma coisa diferente? Sim, excelente. Não, quando eu digo transgressão da lei, não é a lei política, a lei social. Ah, É a lei certo. no campo da linguagem. Ah, tá. Não é a lei. Por isso que, se a gente entender perversão como transgressão da lei política, da lei social, a gente vai associar perversão com maldade, com psicopatia, sociopatia, e não é isso. Né? Para Lacan, de fato, a transgressão da lei está no campo da linguagem. Certo? Humberto, porque assim, ó, eu assisti aquele filme A Pianista, você já viu? Nunca vi. É um filme, eu acho que é bem antigo, foi o áudio que passou para a gente, foi ele e o Chaime, eu acho que eu vou até assistir esse final de semana, que fala sobre realmente perversão. E aí, no filme, Humberto, tem uma mulher que eu acho que ela é a perversa, pode ser que não seja, porque em Lacan não é, né, perversão, não é essa furar a lei, e também o que ela faz não é furar a lei. Mas, assim, ela é uma pessoa extremamente melancólica, no sentido de muito introspectiva, muito na dela, não tem vida social, né? Vem com uma mãe, né, que é muito controladora. Eu não vi a figura paterna, quando eu digo a figura paterna, né, esse grande outro além da mãe, né, assim, no filme inteiro, e ela é fascinada, né, pela vida dela de enquanto pianista. Quando ela vê que alguém tem a possibilidade de se sobrepor a ela causa algum mal, como, por exemplo, colocar um copo quebrado dentro da jaqueta de uma pianista aluna. Quando ela colocou as mãos, é como se tivesse cortado todos os dedos dela. Né? E aí tem umas práticas sexuais dela, né? Ela corta, por exemplo, a região genital dela, né? Algumas práticas assim bem, ela queria, né, que a pessoa com quem ela estava se relacionando, que era um aluno, né, batesse nela, enfim. E no final termina ela enfiando uma faca nela mesma, né, aqui no peito. E aí não aparece mais nada, termina ela muito transtornada, mas enfiando uma faca no próprio peito. Como eu não tenho leitura sobre isso, e o Aldi falou que era sobre perversão, aí eu queria entender, né, compreender, na verdade, se essa estrutura, quando eu falo de esse comportamento dela, é, nesse caso, perversão na estrutura de Lacan. Não. Eu acho assim, essa coisa eu vou falar, deixa eu interromper a gravação para não gerar polêmica.